Olá, pessoal. Esse é o módulo 3 de Filosofia Política. O módulo 3 não, perdão, a aula 3 do módulo 1 de Filosofia Política. A gente vai dar uma olhada num pensador que foi fundamental para o que a gente chama de modernidade política, que é Nicolau Maquiavel, o italiano Nicolau Maquiavel. Você que não tem familiaridade com filosofia, né, que deve ter dado uma olhada nas suas últimas aulas, a gente está começando filosofia por filosofia política, questões de quantidade mesmo de conteúdo que cai no Enem, mas também porque torna um pouquinho mais palatável para quem não conhece filosofia, né? Eu estou invertendo a lógica. Geralmente a gente começa lá pelos primeiros filósofos, como é que isso começou, como é que a filosofia começou. Só que é um pensamento bastante árido para quem não conhece filosofia, então a gente está dando uma olhada a partir desse ponto de vista. Então, sem mais arrudeio, vou colocar aqui a apresentação para ficar bacana para a gente. E aí, a gente vai dar uma olhada no pensamento filosófico e científico, dá para dizer assim, de Nicolau Maquiavel, que ele escreve uma obra que teve uma importância gigantesca, que duas obras, a primeira, a mais famosa de todas, que é O Príncipe, né, O Príncipe, e a segunda, que é, se não me engano, o Tratado sobre o Segundo Governo de Tito Livio, um nome mais ou menos assim, longo. Né? Na primeira, Maquiavel escreve uma espécie de manual de sobrevivência para o príncipe, de como ele chegar ao poder e se manter no poder. E no segundo, ideias republicanas. E alguns outros historiadores dizem, na verdade, ele mudou com o tempo. Né? Ele fez uma coisa, viu que não dava certo e acabou escrevendo outra. Ele tinha sido preso, coisa desse tipo. A vida foi conturbada, movimentada do danado Maquiavel. Né? Qual é uma das grandes diferenças de Maquiavel para todo mundo que veio antes? Ele ficou considerado como uma espécie de pai da ciência política, porque quando a gente olha os primeiros filósofos que trataram disso, principalmente Platão e Aristóteles, né? E a gente olha os que se seguiram durante a Idade Média, a gente pode dizer que eles fizeram uma filosofia idealista da política, né? Enquanto Platão estava pensando em utopias, né? E Santo Agostinho, alguns outros filósofos estavam pensando no que a política deve ser, no que ela deve ser. Você pensar a partir de conceitos fundamentais e tentar dizer como é que o mundo deve ser gerido a partir disso. Maquiavel, muito pelo contrário, ele parte da experiência histórica, ou seja, do que a política foi, não é do que a política deve ser. Ele analisou, ele sai voltando na história de Roma, na história das políticas que ele conhecia, e vai olhando como os seres humanos se organizaram e como os políticos que foram mais bem-sucedidos, segundo a lógica do pensamento dele, se organizaram também. Então, dentro desse panorama, Maquiavel chega a umas conclusões muito complicadas sobre o que é política e o que é ser humano. Complicadas no sentido de difícil de tratar. Porque, para ele, quando ele olha historicamente, olha para trás, ele vai dizer que o ser humano, no final das contas, é sempre mesquinho, ingrato, né? Abusivo. Ele só olha para o danado do próprio umbigo, né? Ele vai dizer uma coisa muito interessante, que o ser humano, o homem, perdoa mais facilmente a morte de esquece mais facilmente a morte de um pai do que a perda do patrimônio. Ou seja, a ideia de Maquiavel sobre o que é ser humano parte de uma espécie de concepção do que é ser humano, que foi a história, que não é bem vista, né? Os seres humanos entraram em guerra, matam uns aos outros por facilidade, roubam suas fortunas, suas propriedades, né? Ficam muito ingratos por qualquer besteira. Então, como lidar com isso? Como lidar com esse tipo de situação? Então, quando a gente olha a própria história, o momento que Maquiavel vivia, naqueles principados da Itália, tudo muito fragmentado, muito complicado. Então, momento de o comércio não funcionava muito,
era efervescente pela rota, mas era difícil de tratar com tantas disparidades, né? A violência imperava também. Então, era preciso, dentro dessa lógica, um governante que colocasse uma ordem. Então, qual é um dos problemas? Como chegar ao poder? Como chegar e se estabelecer no poder? Como manter o poder? Dois conceitos fundamentais é apresentado dentro dessa obra de Maquiavel, que é o conceito de virtude e o de fortuna, né? O virtude dá origem à palavra virtude, mas não é exatamente assim que vai ser tratado. E o fortuna lembra fortuna de dinheiro, de grana, né? De cash, mas não tem nada a ver com isso. Fortuna tem a ver com roda da fortuna, com sorte, com um aumento propício. Ou seja, quando a gente está falando de virtude, a gente está falando desse conceito que está a ver com vigor, com força para ação. Força para ação, capacidade. Esse é a questão da virtude. Enquanto a fortuna é o momento certo para a virtude agir, ou seja, o momento certo para você para a ação. Então, quando a gente olha desse ângulo, não adianta o cara ter muita sorte, todas as vezes aparece um momento oportuno para agir, se você não tem nenhuma capacidade para ação, você não está preparado. Não adianta. E também não adiantaria a pessoa estar super preparada e não ter nenhuma capacidade, nenhum momento propício para a ação, né? Não tem, não adianta, porque ele estaria preparado o tempo todo e o momento passando e nada funcionaria. Desse processo, né? Esse aqui é um exemplo da roda da fortuna, para quem nunca viu. No momento você pode estar muito bem em cima, no outro momento você pode estar lascado embaixo. Então, é algo que aconteceria na vida. Ou seja, o príncipe, quando ele chegasse ao poder, ele ia ter que estar atento, porque uma hora ou outra ele ia ficar ruim, ia ficar mal os momentos, e ele precisaria ter cuidado com esse tipo de infortúnio. Como lidar com as adversidades que são apresentadas pela vida, né? Uma hora alguém que tenta te atacar, se você demonstrar uma espécie de vulnerabilidade, você pode ter alguma coisa que os outros governantes querem muito. Então é muito difícil de manter. E aí tem um ponto que é fundamental, nevrálgico, de Maquiavel, que é quando ele faz uma distinção entre, alguns pensadores chamam de uma espécie de distinção entre ética e política, mas ser mais precisamente uma espécie de moral privada e uma moral pública. Que é isso, né? Maquiavel deixa bem claro que um governante ele tem que aparentar ser piedoso, ser caridoso, né? Ter muita fé, ter uma espécie de virtude cristã. Ele precisa aparentar isso para o público, é o que o público deseja ver. Só que, no âmbito das decisões políticas, não é assim que funciona, né? Muitas vezes, se o governante quiser ser caridoso, piedoso, ele está lascado. Simples desse jeito, né? Os exemplos que ele coloca historicamente são muito interessantes, né? Por exemplo, se houver uma rebelião, o intuito do governante é sempre manter o povo unido a partir do bem comum, né? Não é uma tirania, não é essa a ideia. Mas se tiver uma rebelião que vai atrapalhar o comércio, vai trazer insegurança, né? Vai deixar o povo inseguro acerca do futuro, de que pode acontecer. Então, o que a gente pode pensar para o futuro? Tudo isso traz insegurança com rebeliões, com insurreições. O que é que Maquiavel diria? Ele diria, pegue os líderes e mate todos. Mate todos. Como foi feito por alguns políticos, de pegar a pessoa, estraçalhar e colocar os pedaços em praça pública para todo mundo ver, que é aquele estilo bem medieval, né? Para todo mundo ver e olhar e pensar, pô, eu não vou tentar me rebelar. Lembrando que Maquiavel ele não é um medieval propriamente dito, ele é da época do Renascimento, é o fim da Idade Média, o começo da Idade Moderna, essa ideia de uma espécie de resgate dos gregos e dos romanos, essa ideia de voltar para os modelos clássicos. Então, se, por exemplo, você invade um local, né, você foi
travou uma guerra com alguém, você invade o local, ele diria, não deixe ninguém vivo. Porque se deixar algum vivo, essa pessoa é uma espécie de lembrança do que aconteceu, ela pode se tornar um símbolo de revolução, por exemplo. Não dá certo. Se você pensar isso de um modo da moralidade cristã, seria impiedoso, anticristão, né? Dá para dizer assim, antivirtuoso, até para os gregos. Mas no modelo político, segundo Maquiavel, é o certo a fazer, porque aí você garante a sua vitória e a paz. Então tem uma espécie de manual da política, da própria guerra, do próprio lidar com os outros seres humanos, ao modo do que já era feito na China, por exemplo, outros pensadores já tinham feito isso com a Arte da Guerra, o livro A Arte da Guerra. Então, quando o governante está o tempo todo focado em manter o povo unido, fazer o bem comum, de vez em quando ele vai precisar escorregar por esse modelo que a gente chamaria de ético. Então, é a dificuldade de pensar essa lógica de Maquiavel, é justamente essa frase que não foi ele que disse, que ficou conhecido como uma frase dele, mas não é dele. Mas se encaixa, em certo sentido, que os fins justificam os meios. Qual é a finalidade? A finalidade era o bem comum, manter o povo unido e manter o poder, manter-se no poder, inclusive. E se é para manter-se no poder, o modo como você vai fazer isso justifica. Só que, lógico, Maquiavel não está pensando numa espécie de tirania, está pensando no modo como o povo, o governante deveria agir, né? Segundo alguns historiadores também, de Maquiavel, na verdade, o livro Príncipe seria uma espécie de manual que ele escreveu para alertar a população da tirania que um príncipe pode causar. É como se fosse, vou escrever um livro que as pessoas possam ler e dizer, fulano está agindo daquele jeito, para identificar que a pessoa está indo num caminho um pouco complicado e derrubar o governo pensando num modo mais republicano de agir, onde o povo tenha mais participação, onde haja uma constituição, por exemplo, que regule as ações do indivíduo. Dentro desse modelo, a gente poderia chamar que ele é uma espécie de pré-utilitarismo político, é o que a gente vai ver em seguida, né? Em ética também, a ideia de utilitarismo. E trata a política como uma forma meramente secular, né? E aí há uma separação grave de Estado e Igreja, né? O Maquiavel deixa bem claro que o governante ele tem que agir de acordo com os próprios fins, não a partir do fim do outro, né? A Igreja atrapalharia demais nesse sentido, porque teria uma influência muito adversa dentro do que precisa ser feito. Então, é muito complicado quando a gente pensa o modo maquiavélico de pensar, porque maquiavelista, né, para ser preciso, né, maquiavelista de pensar, porque dá uma ideia de que o governante seria mal por si mesmo, mas não é exatamente assim, né? Não é exatamente assim. Mas uma das estratégias que Maquiavel fala, e ele pergunta no próprio livro, né, se no final das contas é melhor ser temido do que ser amado, aí ele dá uma resposta muito contundente que eu vou ler para vocês, né? Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas. E aí entra a concepção dele de homem, né? O homem é egoísta em si mesmo. Mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Ou seja, se é melhor ser temido para um governante do que ser amado, é melhor ser temido, porque o temor é lembrado por gerações, enquanto o amor se apaga rápido. Então, quando um governante, por exemplo, precisa viver o tempo todo gastando dinheiro para manter as pessoas ao redor dele, o apoiando, por exemplo, se ele deixar de dar dinheiro, logo é mal visto, vão querer uma rebelião. Se ele é um cara muito bonzinho, por exemplo, num período de seca, período de dificuldade, se ele distribuísse as riquezas todas, ele ia ser visto como um cara muito bom, mas todo mundo, o povo em si, ia faltar comida, todo mundo ia passar fome. Então, ele é mais fácil que ele tome uma atitude muito mais ríspida, muito mais complicada no ponto de vista moral,
e deixar com que determinado grupo se lasque. E se esse for o modo como as pessoas olhem ele de uma forma errada, ele deveria impor literalmente o respeito através do medo, porque o medo é um laço que dura, é um laço duradouro. Ou seja, é um pouco complicado de pensar em termos de morais, como a gente está vendo, mas em termos políticos, Maquiavel diz que isso funciona. Então, nem você, partindo do pressuposto que governar é sempre desagradar alguém, você sempre desagrada alguém, Maquiavel diz que isso já deve ser uma espécie de pressuposto, né? Que você vai desagradar algum grupo uma hora ou outra, e você tem que estar disposto e olhando o tempo todo se esse grupo não vai se rebelar, não vai agir contra você. E o medo é uma estratégia brutal de manter as pessoas unidas e caladas e trabalhando e funcionando bem direitinho. O que é que tu acha aí da estratégia de Maquiavel? Consegue reconhecer essa estratégia de manter o medo nas pessoas, manter o medo para fazer as pessoas obedecerem e te seguirem? Hein? O livro de Maquiavel tem mais coisas que isso, mas o que interessa para o Enem tá aí, né? Então, isso é uma dica de documentário, né, de como ser um tirano, como se tornar um tirano, que tem na Netflix, que explica várias estratégias que foram retiradas de Maquiavel e outros pensadores, e como chegar a se manter no poder, exercer o poder. É bem brutal, bem pesado, porque, na verdade, a ideia do tirano é quem pensa em si, como a gente já viu, não pensa no bem comum. Mas é muito interessante para a gente pensar, uma grande aula de política, esse documentário da Netflix, uma grande e interessante aula de política. Eu sugiro que assistam. É curtinho, interessante, a narrativa é muito boa e ajuda você a ter uma ideia, uma visão menos romântica sobre como a política funciona. Então, deixando logo a gravação interrompida aqui, para ficar mais curto, abraço, e a próxima aula a gente dá uma olhada nos temas modernos, mais influentes da história da filosofia política, que é o contrato